Seleção brasileira, a maior campeã de Copas do Mundo, tem talvez a camisa mais conhecida e identificada da história do futebol. Desde 1914, ano da sua criação, a amarelinha já teve os maiores craques do planeta. E com o passar do tempo e a evolução, surgiram seus patrocínios. E é justamente aí que nós entramos no assunto do vídeo. A maior e provavelmente mais conhecida empresa fabricante de artigos esportivos do planeta, a Nike, e a sua parceria bastante controversa com a seleção brasileira, que já dura mais de 25 anos. Se você é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos, assim como você que já é inscrito ou inscrita do nosso canal. Convido vocês a deixarem um like, curtirem e compartilharem para sempre estar ajudando a gente a trazer os mais diversos conteúdos para vocês, na melhor qualidade. Valeu mesmo por estarem aqui, significa muito pra gente. E dito tudo isso, ficou curioso ou ficou curiosa em saber mais sobre essa parceria entre Seleção Brasileira e Nike? Então relaxa, pega uma parada para você comer, porque ela vem história. Vem comigo que eu te conto tudo. Vamos começar falando um pouquinho da história. Nike e Seleção Brasileira, uma parceria que dura mais de 25 anos. A empresa norte-americana se juntou à CBF ainda no ano de 1996. Porém, nessa época, ela ainda dava passos bem curtos no mundo do futebol. Ela não era tão conhecida e famosa no esporte mais popular do mundo como era, por exemplo, no futebol americano e principalmente no basquete. Com alguns patrocínios mais chamativos, um aqui, outro ali, e eu já vou falar de um deles, mas no geral, a marca ainda não tinha tido um boom de impacto ao chegar em uma seleção como a brasileira na época. Ali na metade dos anos 90, perto ali da época que a Nike fechou com a seleção brasileira, ela era patrocinadora há mais de 10 anos de nada mais nada menos que Michael Jordan, com os famosos Air Jordan. Mas voltando para o futebol, antes da Nike fechar acordo com a seleção brasileira em 96, a sua estrutura visionária já tinha fechado o contrato 2 anos antes, em 1994, com uma futura promessa do futebol mundial naquela época. Eu tô falando do Ronaldo Fenômeno. O acordo Nike e CBF / Seleção Brasileira foi muito impactante e polêmico. Na época, aquele contrato era até então o maior contrato de uma marca patrocinando o esporte brasileiro. Até aí beleza, mas esse contrato também foi um dos mais polêmicos da história do futebol, e eu vou te contar o porquê. A Trafic era e é uma empresa brasileira de licenciamento e mídia esportiva, e tinha como dono um cara chamado José Auila. Essa empresa tinha comprado os direitos de imagem e utilização da marca CBF, e o Sr. Auila serviu como um intermediador, de certa forma, dos contratos e do acordo entre a Nike e a CBF. Hoje em dia, só para você ter uma noção, o acordo entre Nike e CBF gira em torno de 36 milhões de dólares por ano, mas naqueles tempos, os valores acertados também chamaram bastante atenção. A seleção brasileira receberia um total de 160 milhões de dólares por 10 anos de parceria. E além disso, algumas coisas nas cláusulas do contrato geraram certa surpresa e algumas desconfianças. Algumas delas foram, por exemplo, durante 10 anos de parceria, a Nike poderia escolher os adversários da seleção em pelo menos 50 amistosos e a CBF não poderia marcar alguns jogos em determinados países. Outra coisa também nas cláusulas que chamou bastante atenção foi que nesses amistosos, obrigatoriamente, a seleção deveria ter no mínimo 8 dos 11 titulares em campo, e que qualquer tentativa da CBF em procurar um outro patrocinador ou um outro distribuidor de materiais deveria passar antes pelos avaliadores da empresa norte-americana, para que ela assim tivesse a oportunidade de avaliar alguma proposta rival e que também tivesse tempo para cobrir essa proposta. Até então, tudo isso estava bastante no papel e na teoria. Controvérsias e polêmicas à parte, o acordo foi selado, porém, após muitas desconfianças desse poder da Nike, assim por se dizer, com a seleção, as coisas foram ficando maiores e as polêmicas ficaram mais sérias quando nós chegamos à temida e fatídica Copa do Mundo de 1998. Agora eu vou te contar uma breve história sobre esse caso. Durante a Copa de 1998, a Nike patrocinava nada mais e nada menos que o Ronaldo Fenômeno, até então o melhor jogador do mundo. O Brasil, ele tinha chegado na final contra a dona da casa, a França. Porém, um dia antes da final, o Ronaldo tem aquela famosa convulsão e imediatamente ele é colocado de fora da final, até porque se tratou de algo bastante sério e todo o cuidado era pouco. Já olhando pelo lado esportivo,
seria uma perda gigante tanto para a seleção quanto para a própria Nike. No dia da final, a escalação já tinha saído e no lugar do Fenômeno estava o Edmundo. Essa substituição era dada como certa e todos os veículos de imprensa já falavam que o camisa 9 da seleção não jogaria aquele dia. Mas é aí então que pouco antes do início do jogo, a escalação muda de novo, agora com o Ronaldo de volta no lugar do Edmundo. Aquela Copa veio, passou e o resultado nós já sabemos. 3-0 para os franceses e o Brasil sendo vice. Naquele dia, quase ninguém jogou bem e o Ronaldo foi um deles. Depois desse jogo, muito se falou sobre uma possível interferência da Nike para colocar o Ronaldo a todo custo. Algo foi comprovado? Não, mas fica a dúvida e a desconfiança. O próprio Edmundo teve um áudio vazado onde ele fala que o Fenômeno teria que jogar todos os jogos da Copa sem ser substituído. Após anos de parceria entre Nike, CBF, Seleção Brasileira, no ano de 2015, o FBI estava investigando em uma operação chamada FIFAgate, que tratou dos escândalos de corrupção na FIFA e em outras empresas e entidades. Eles acabaram chegando na Seleção Brasileira e na Nike, e com a investigação, descobriram que a Nike, além dos 160 milhões em 10 anos, daria outros 50 milhões para a seleção e seus afiliados. Afiliados, entre aspas. E seria dividido assim: 10 milhões para cobrir a rescisão com a Umbro, antiga parceira da seleção, e outros 40 fucking milhões para a Trafic. Lembra dela? A empresa dos direitos de imagem receberia todo esse dinheiro à parte, por fora, em uma conta na Suíça. Estranho. Entre 1996 e 1999, a Nike pagou 30 milhões e 15 desses 30 milhões foram parar com o antigo presida, o Ricardo Teixeira, pessoa cujo tinha vendido os direitos de mídia para a Trafic. E além disso, os 160 milhões de patrocínio também teriam uma parte que seria dividida entre o senhor José Auila, dono da Trafic na época, e o Ricardo Teixeira. O FIFAgate foi algo que expôs tanto as coisas erradas na CBF que ela chegou em outras pessoas ligadas à CBF e à seleção brasileira. José Maria Marim e Marco Polo Del Nero foram outros ex-presidentes investigados e banidos do futebol para sempre. Atualmente, a Nike tem contrato com a seleção brasileira até o ano de 2026, ano da Copa na América do Norte, e ano também que vai completar 30 anos à frente como patrocinadora da pentacampeã mundial. Já existem rumores de que elas irão estender essa parceria, mas por enquanto, o certo é até o próximo ciclo da Copa. Será que no Mundial de 26 o Brasil será campeão e a Nike terá uma de suas maiores parceiras no mundo do esporte campeã dentro de seu país, onde ela foi fundada? Em 2026 eles poderão responder essa minha pergunta. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, valeu por terem chegado até aqui, por estar dando essa força pra gente. Já te peço para deixar o like no canal, assistir os nossos outros vídeos e a se inscrever também, que é muito importante, e ativar o sino para não perder nada, porque a gente vai trazer muita coisa maneira pra vocês, fechou? É isso, rapaziada. Valeu, fui!